Olá! Hoje a gente vai explorar um material bem interessante, viu? São os trechos de um livro do IPEA sobre como se constroem políticas públicas. E o foco é numa ferramenta chamada análise ex ante. Isso mesmo. Basicamente, é sobre pensar antes de agir no governo. Parece óbvio, mas... É. Mas a realidade mostra que não é tão simples, né? As fontes que a gente está olhando aqui, elas discutem justamente porque tanto iniciativa do governo ou falha ou continua por anos a fio sem que ninguém saiba dizer se funcionou de verdade. Hum, E a análise ex ante, ela busca, assim, estruturar esse pensamento antes de começar a implementar para evitar esses problemas. É o contrário da avaliação ex post que a gente faz depois que a coisa já aconteceu. certo. Então, nossa missão aqui hoje é tentar entender melhor o que é essa análise, por que ela é tão importante e que conceitos-chave ajudam a gente a sacar como as políticas e programas são, ou deveriam ser, desenhados. Ok, vamos lá. O nome ex ante vem do latim, né? Significa anterior, prévio. Uhum. É a análise feita antes mesmo de um programa começar a rodar. Exato. E a ideia central, olha, é que política pública é um negócio muito complexo e caro. O texto até compara, fala que pode ser mais complicado que fazer uma casa ou até um avião. Nossa, Pois é, sem essa análise prévia bem feita, o risco é enorme, sabe? De gastar muito dinheiro, muito tempo e, no fim, descobrir que não deu certo. Ou pior, nem saber se deu certo ou não e não aprender nada com aquilo. e por que isso é tão crucial na prática? O material que a gente leu aponta umas armadilhas bem comuns, tipo pegar soluções de prateleira, né? Ah, sim. Clássico. Aquilo que funcionou em outro país ou outra cidade e tentar enfiar aqui sem adaptar. Lembro do exemplo de achar que informatizar tudo resolve qualquer coisa. Exato. Mesmo que o problema de verdade seja, sei lá, o processo em si, a falta de Hum, gente, informatizar a bagunça só cria uma bagunça digital, né? pois é, E outro ponto, assim, fundamental que a análise ex ante força a gente a encarar é qual é exatamente o problema e quem é o público que está sofrendo com ele. Muitas vezes se confunde o problema, digamos, mortalidade infantil alta, uhum. com a falta da solução que alguém já pensou. Ah, falta hospital. Mas será que é só isso? A análise ex ante obriga a ir fundo, definir o problema central e quem é o alvo antes de sair propondo solução. Primeiro o problema, depois a solução, não o contrário. Faz sentido. O texto usa umas metáforas que ajudam a visualizar isso. Gostei daquela da política comum guarda-chuva. Ah, essa é boa. A política seria o eixo central, a ideia maior. E os programas são as hastes que sustentam essa cobertura, cada um focado numa área, tipo diferentes partes da saúde pública. Exatamente. E para desenhar como a intervenção deveria funcionar, na teoria, se usa o tal do modelo lógico. É como se fosse uma cadeia de eventos esperada. Como assim? Começa com os insumos, dinheiro, equipe, material. Hum, Isso permite os processos, que são as atividades, o que se faz. Daí, esses processos geram produtos. Os serviços entregues, tipo consultas médicas, aulas dadas, sabe? entendi. E a gente espera que esses produtos causem resultados no público. A pessoa controlar a glicemia, o aluno aprender. E lá na frente, no longo prazo, isso gere impactos, tipo reduzir a mortalidade por diabetes, aumentar a renda das pessoas. É uma escadinha, né? Precisa ter a base para chegar no topo. Uma escada? Boa imagem. E como o governo entra para fazer isso acontecer? O texto fala dos instrumentos de ação como cenouras, porretes e sermões. Achei engraçado. São termos para simplificar, né? Cenouras são os incentivos, tipo benefício fiscal, um bônus. Certo. O estímulo. Isso. Porretes são as obrigações, as regras, as multas, proibições, a parte da coerção. A força da lei. Uhum. E os sermões são a informação, a persuasão, as campanhas educativas. E a análise ex ante ajuda a escolher a mistura certa disso tudo. Exatamente. Não adianta só fazer campanha, sermão, se as pessoas não têm condição ou incentivo, cenoura, para mudar. Ou se falta uma regra clara, porrete, para guiar o comportamento. A escolha do instrumento certo depende daquele diagnóstico do problema e do público que foi feito lá atrás na análise. Entendi. E isso tudo se conecta com o que vem depois, né? O monitoramento e a avaliação. Totalmente conectado. Pensa bem,
A análise define para onde a gente quer ir, o objetivo e como a gente acha que vai chegar lá, que é o modelo lógico. Certo. Sem esse plano de voo, como é que a gente vai saber se está no caminho certo durante a viagem, que é o monitoramento, ou se a gente chegou no destino, que é a avaliação ex-post? A boa analogia. O monitoramento acompanha ali o dia a dia, os processos, os produtos sendo entregues, e a avaliação pega esses dados e outros para ver se os resultados e os impactos que a gente esperava lá no começo, se eles realmente aconteceram. São, assim, dois lados da mesma moeda, e a análise ex-ante é o que dá forma para essa moeda. E os indicadores seriam o painel do carro, então, mostrando velocidade, combustível. Perfeito, exatamente isso. Indicadores mostram se a implementação está indo bem, se os produtos estão sendo entregues como planejado, se os primeiros resultados estão aparecendo. E tem algum exemplo prático disso nos materiais? Tem, um caso interessante, sim. Um projeto lá de Nova York para reinserir ex-presidiários no mercado de trabalho. O problema era claro. Muita gente voltava a cometer crimes porque não conseguia emprego. E a solução parecia óbvia: ajudar a conseguir emprego. Parecia. Mas teve falhas que talvez uma análise ex-ante mais cuidadosa pudesse ter pego, sabe? Por exemplo, descobriram que as vagas oferecidas não batiam muito com o perfil de quem estava saindo da prisão. Falha de planejamento? E um detalhe que foi crucial, o nome do programa. Era algo tipo Programa de Reentrada de Prisioneiros. Esse nome acabava reforçando o estigma, sabe? A própria comunicação atrapalhava o objetivo. Nossa, que tiro no pé! Quer dizer, até o nome importa e muito. Demais. E o texto contrapõe isso com o Bolsa Família aqui no Brasil. A escolha do nome Bolsa Família buscou ter uma conotação positiva, de apoio, de proteção. Evitou usar siglas técnicas ou termos que pudessem, sei lá, estigmatizar. Faz tudo sentido. Mostra como pensar antes, até na comunicação, é vital. Não é só marketing. De jeito nenhum. A lição que fica é que esse esforço de pensar antes, a análise ex-ante, não é só burocracia, não é perda de tempo. É um investimento mesmo para aumentar a chance da política dar certo, usar bem o dinheiro público e, o mais importante, resolver o problema das pessoas para quem ela foi criada.